Bom dia, meus irmãos e irmãs. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradecer o privilégio de estar aqui nesse evento comemorativo dos 500 anos da Reforma Protestante. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 85 e vamos ler apenas o versículo 6. Ao contrário do que gosto e costumo fazer, não será uma exposição bíblica, mas uma mensagem a respeito de um ponto central da Reforma Protestante, que é a necessidade de reforma contínua. Salmo 85, verso 6, oração dos filhos de Corá. A Deus, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Essa oração era dirigida a Deus no intuito de pedir-lhe que renovasse na nação de Israel os feitos antigos. A nação tinha voltado do cativeiro, havia começado a restauração do templo e da vida nacional. Contudo, os israelitas começaram a se preocupar com a reconstrução de suas casas, dos seus negócios, e pouca atenção era dada à obra de Deus. E os salmistas, então, percebem que há uma necessidade de um despertamento espiritual no povo de Deus, para que voltasse a sua atenção para as coisas de Deus. E eles conheciam a história, sabiam que no passado Israel tinha passado por situações semelhantes, em que Deus interveio levantando homens de Deus como reis, profetas, sacerdotes, tementes ao Senhor, e que trouxeram a nação de volta ao caminho da piedade e da santidade. E eles sentem que esse é o momento em que Deus precisa fazer isso outra vez. É a época de Esdras, é a época de Neemias, dos 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, em que a reconstrução do segundo templo, no período interbíblico, estava indo muito devagar. E esses homens, sensíveis à situação, pedem que Deus faça outra vez uma reforma no seu povo, para que, nas palavras deles, o povo se regozije no Senhor mais uma vez. E esse versículo, ele me dá o tema da minha palestra nessa manhã. Eu quero falar a respeito de um dos slogans mais significativos da Reforma Protestante, que é Ecclesia Reformata et semper reformanda est. A Igreja Reformada está sempre se reformando. Nós não devemos olhar para a reforma que aconteceu há 500 anos atrás apenas como um marco histórico, um evento a ser comemorado com muita festa e alegria. Mas a personificação na história de um princípio que nós encontramos em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, de que a Igreja de Deus ela precisa ser reformada constantemente. Esse é um processo contínuo, constante, e que nunca deve parar na igreja, se é que ela vai se manter uma igreja fiel. Essa frase que eu citei, ela é atribuída àquele famoso pastor holandês reformado, Gilberto Vucius, que a teria usado na época do Sínodo de Dort, de 1618 a 1619, quando os remonstrantes discípulos de Armínio fizeram a propositura ao Sínodo de Dort, que era calvinista, para que abandonassem os pontos centrais da soteriologia calvinista e adotassem alguns dos pensamentos de Armínio. E o que eles diziam era exatamente que a igreja precisava se reformar e se atualizar. Os proponentes diziam isso. E na cabeça deles, abandonar a teologia reformada calvinista e seguir os pensamentos de Armínio seria uma reforma que a igreja faria para se conformar com a Bíblia. Os estudiosos de Dort, liderados pelo Gilberto Vucius, eles estudaram o assunto e concluíram de que voltar ou ir para o pensamento arminiano não seria aquele tipo de reforma que a igreja precisa. Voltar ao arminianismo ou ir para o arminianismo, que seria retornar ao semipelagianismo da Idade Média, significaria um desvio da palavra de Deus. E eles não estavam negando que a igreja se reforma sempre, mas estavam dizendo que ela tem que se reformar à luz da palavra de Deus. Não é simplesmente coragem para ser diferente, é para ser diferente de acordo com a palavra de Deus. Ser diferente por ser diferente
Temos que ser diferentes à luz da palavra de Deus. E ao nos conformarmos com a palavra de Deus, certamente nós seremos diferentes do mundo, absolutamente. Não há a menor dúvida disso. Muito bem, e quando Vucius e os demais reformados, eles insistiram nesse ponto, de que nós temos que reformar a igreja, mas que reformá-la à luz da palavra de Deus, eles estavam simplesmente seguindo aquilo que os reformadores, cerca de 150 anos passados, já haviam entendido. Os reformadores estavam perfeitamente conscientes de que a igreja de Cristo aqui nesse mundo, ela sempre está sujeita, com o passar do tempo, a se deformar. Não tem como a gente entender o conceito de reforma se primeiro não entender o conceito de deforma. A tendência da igreja é se deformar, não é se reformar, mas se deformar. Por diversas razões. Ela se desfigura como igreja de Cristo na terra. Durante a época da reforma protestante, Calvino, Lutero, Zwinglio e todos os grandes outros e também as constelações menores, todos os reformadores estavam conscientes de que na época deles a igreja havia chegado num estado de deformação tal que era preciso uma grande obra de Deus para trazê-la de volta à condição de igreja bíblica. Apesar de tudo, eles acreditavam que Deus ainda tinha uma igreja no mundo. Apesar de todas aquelas doutrinas estranhas e práticas, mais estranhas ainda, que tinham sido introduzidas ao longo da Idade Média, Deus não deixou de ter uma igreja para si. Só que essa igreja precisava se reformar, ela precisava voltar às Escrituras. O que eles queriam não era criar uma coisa nova. Lutero, por exemplo, não queria sair da igreja católica, ele queria reformar a igreja de dentro para fora. É isso que ele estava propondo quando ele pregou as 95 teses. Chamando os doutores da igreja para um debate a respeito, particularmente da venda de indulgências. Ou seja, ele sentiu que a igreja precisava se reformar na sua doutrina de salvação, no culto, na sua eclesiologia, o que tinha a ver com a doutrina do papado, que inclusive foi uma consciência posterior de Lutero, não no primeiro momento, mas depois, e assim por diante. Eles acreditavam que, embora Deus sempre teria uma igreja para o servir e adorar aqui nesse mundo, essa igreja, então, ela precisava passar por reformas constantes, porque a tendência é a deformação. Por isso, meu objetivo nessa sessão aqui é abordar esse tema a partir de 4 pontos. O primeiro, falar mais um pouco sobre essa necessidade constante de reforma da igreja. Segundo, como a igreja se deformou no Ocidente e no Sul global nos dias de hoje. Terceiro, sinais de reforma no mundo e no Brasil. E quarto, que lições nós podemos tirar de exemplos de reforma no mundo todo. Vamos então começar com o primeiro ponto, a necessidade constante de reforma da igreja. Como nós já dissemos acima, os reformadores e seus seguidores, através dos tempos, eles sempre estiveram perfeitamente conscientes dos riscos que a igreja de Cristo corre aqui nesse mundo. Eles sabiam que as igrejas mais puras, sabiam que havia igrejas mais puras e igrejas menos puras, e isso dependendo da maneira como a palavra de Deus era pregada, os sacramentos administrados e a disciplina exercida. E usando esses critérios, eles chegaram mesmo a dizer que algumas igrejas haviam se deformado a tal ponto que não eram mais igrejas, mas sinagogas de Satanás. Eram comunidades onde não se pregava a palavra de Deus, onde o batismo e a ceia não eram administrados da forma correta e não havia preocupação disciplinar com os membros da igreja para ajudá-los nos caminhos de Deus. Eles conheciam os numerosos relatos que nós temos no Antigo Testamento de como o povo de Deus da antiguidade se desviou da verdade que havia sido revelada através de Moisés e dos profetas e seguiu outros deuses ao longo da sua história. Ao mesmo tempo, o Antigo Testamento nos mostra como Deus, em tempos levantava juízes, profetas, homens de Deus, líderes, para trazer o povo de volta, homens que lideravam uma reforma, o abandono da idolatria, o abandono de uma visão errada de mundo, a derrubada de ídolos e o retorno à verdadeira e única religião, que era o iavismo, ou a revelação de Yahvé a Israel através de Moisés. Deus sempre usou gente temente a ele, para trazer a igreja de volta aos caminhos da verdadeira religião. Não muito tempo depois da vinda de Jesus Cristo e da descida do Espírito Santo, a igreja que nasceu no dia de Pentecostes começou a se deformar da mesma forma, do mesmo jeito.
o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta, duas, à igreja de Corinto, que havia se desviado dos caminhos originais. E note que a igreja de Corinto foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Ao tempo em que Paulo escreve a primeira carta, havia já um grupo dentro da igreja que negava a ressurreição de mortos. Havia gente que achava normal participar nas festas que eram oferecidas nos templos pagãos, participar dos sacrifícios oferecidos ao ídolos e da prostituição cultural. Paulo teve que escrever uma carta às igrejas da Galácia que estavam seguindo um outro evangelho judaizante, legalista, querendo voltar às práticas do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus determinou que o apóstolo João escrevesse cartas a 7 igrejas da região da Ásia Menor, onde das 7, apenas uma não recebe qualquer crítica ou reprimenda ou orientação para que se reforme. Igrejas, dessas 7 igrejas, 6 haviam se mundanizado, perdido o primeiro amor, admitiam no seu seio membros que praticavam a prostituição e comiam dos sacrifícios oferecidos a ídolos, toleravam falsos apóstolos, tinha uma falsa profetisa que ensinava os membros da igreja a se misturar com os sacrifícios pagãos, e isso ainda no primeiro século, os apóstolos vivos. Como a igreja se deforma com tanta facilidade, irmãos, com tanta facilidade. É a tendência dela se desviar da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é feita de pecadores como vocês e como eu, inclinados ao erro. Note que lá em Gálatas, uma das obras da carne é a heresia. É uma das obras da carne. A gente sempre, quando fala em obras da carne, pensa em prostituição, né? Adultério. Lá no meio, você vai encontrar a palavra divisões na nossa tradução, que no grego é hairesis, heresia. É a mesma palavra de onde vem heresia. Então, faz parte das obras da carne. A heresia, o falso ensino que divide a igreja. E ele nunca deixou a igreja, realmente, a heresia nunca deixou. Então, diante de nós, a história da igreja está aí, para confirmar isso que nós já encontramos na Escritura. A história da igreja é a história de como ela é vulnerável a falsos mestres e ensinos perniciosos. Através da sua história, a igreja tem sido facilmente levada ao erro por mentirosos enganadores, homens que são servos de Satanás, que pensam que religião é fonte de lucro e que buscam a sua própria glória e nunca a verdade de Deus. A igreja tem tomado decisões erradas, seguido procedimentos equivocados e se aliado às vezes aos próprios inimigos da cruz. Portanto, deve ser tarefa dos líderes que Deus levanta em sua igreja a cada geração estar alertas e dispostos a reformá-la nas áreas em que ela se deformou, usando como referencial a palavra viva, inerrante, infalível e imutável de Deus. Infelizmente, a deformação, quando começa, sempre ou quase sempre é de dentro da própria igreja, através de homens privados da verdade e que enganam o povo de Deus, levando a igreja a abraçar doutrinas e práticas contrárias ao Evangelho. Como o próprio Paulo alertou aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele disse: eu sei que depois da minha partida surgirão no meio de vocês homens que enganarão o rebanho e desviarão a muitos, lobos vestidos de ovelhas. O próprio Paulo já avisou a igreja de Éfeso no primeiro século que a deformação começaria de dentro, com líderes de dentro da própria igreja, com ideias erradas e contrárias ao Evangelho, pervertendo igrejas inteiras, em regiões inteiras, e afastando os discípulos do caminho do Senhor. Ele próprio nos diz isso na palavra que ele deu aos líderes da igreja de Éfeso. Mas não só de dentro, mas com frequência também, a igreja se conforma ao presente século. Não poucas vezes a igreja escolhe se conformar com a moralidade e os valores desse mundo e da cultura em que ela está inserida, como se essa fosse uma maneira eficaz de levar a palavra de Deus aos incrédulos. Alguém tem a brilhante ideia que não tem nada de nova. Se a gente for um pouquinho mais parecido com o mundo vai gostar mais de nós. É exatamente o contrário. Quanto mais parecidos com o mundo nós formos, mais difícil será levar a eles a nossa palavra. Quanto mais nos vestirmos como eles se vestem, nos divertirmos como eles se divertem,
usar o nosso dinheiro como eles usam, os nossos casamentos serem iguais aos deles, a nossa posição em ética política for igual a deles, mas não haverá diferença nenhuma. Então essa é uma ideia antiga, já nos pais da igreja, quando os pais da igreja discutiam até que ponto a igreja pode se comunicar com a cultura e se relacionar com ela. Discussões que geraram em obras como Jerusalém e Atenas, por exemplo. É um clássico da patrística que trata dessa questão da igreja na cultura. E toda vez que a gente escolhe errado, né? Toda vez que a gente escolhe errado, se misturar com a cultura e ser parte dela, nós é que sofremos a consequência. A gente pensa que se for mais parecido com o mundo vai gostar mais de nós, ao contrário. Vai nos desprezar mais ainda. Em outras ocasiões, a igreja se uniu ao Estado, confundindo os reinos, misturando as causas e sempre saindo perdedora nessa relação promíscua. Quando a igreja, então, se rende às pressões internas e às pressões externas, os efeitos são sentidos, em primeiro lugar, na teologia da igreja, que é alterada para poder se adequar à nova situação. Lê a história da igreja. Nós temos exemplos das igrejas que evangelizaram o nosso país, inclusive a nossa, que debaixo da pressão dos tempos cederam primeiro, no início das décadas do século passado, a questão da ordenação feminina. E para fazer isso tiveram que alterar a interpretação da Escritura. Tipo assim, não, essas coisas que Paulo fala aqui, restringindo o papel de liderança às mulheres e dizendo que isso é apenas coisa do homem cristão qualificado, isso é coisa do veso cultural da época do apóstolo Paulo, não tem nada a ver com isso. Tá bom. Resolvido o assunto, temos mulheres pastoras e presbíteras. Não demorou 2 décadas, vem o próximo argumento. Mas também o que Paulo falou a respeito dos homossexuais era mantido era por conta do veso cultural daquela época. Paulo era bitolado pelas questões daquela época. Hoje em dia se sabe que a pessoa já nasce gay. Naquele tempo Paulo não sabia. Ah, tá bom, então vamos aceitar também mais uma mudança na teologia para poder encaixar a mentalidade da igreja de ser politicamente correta e não ir contra o que o mundo todo está dizendo. Alterou a maneira de interpretar a Bíblia. E não demorou muito que alterou a própria doutrina da Escritura nessas igrejas. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela tem coisas que só se aplicam naquela época, não se aplica para nós hoje. O critério para ler a Bíblia é a cultura, né? Então, cada geração tem que ler a Bíblia assim, do tipo, né? Está mostrando que pode, então pode, né? Mesmo que Paulo diga que não pode, mas se a cultura está dizendo que pode. Então, a primeira coisa que muda é a teologia. E a partir daí, vem a mudança na ética e na moralidade da igreja. E em seguida o impacto é no culto. Porque é no culto que desemboca aquilo que a gente acredita. O culto é a expressão da crença da igreja e da sua prática. Não existe liturgia divorciada de teologia. O que a gente faz no culto é a expressão daquilo que o pastor acredita, que o conselho acredita, que a denominação acredita, se eles forem seguir o que está na denominação. E então é a próxima coisa a ser impactada também. Próxima coisa a ser impactada também. E aí vem o testemunho da igreja que é prejudicado. A igreja adota o politicamente correto, expulsa dos púlpitos a exposição bíblica e o anúncio radical do evangelho, porque incomoda, e as demandas de Cristo, que faz a todos para segui-lo, e por isso o seu testemunho é prejudicado. O sal perde o sabor, a lâmpada é colocada debaixo da cama, a igreja vira uma instituição religiosa sem poder ou autoridade alguma, preocupada apenas em preservar e sobreviver no mundo cada vez mais hostil. Uma reforma, então, significa reconhecer as áreas em que a igreja se deformou, identificar as causas e trazer a igreja de volta aos padrões bíblicos de fé, prática, culto e testemunho. E um movimento dessa magnitude só pode acontecer mediante um poderoso mover do Espírito de Deus, como aconteceu há 500 anos atrás. Não foram as marteladas de Lutero naquela porta que trouxeram a reforma, mas o agir do Espírito de Deus, utilizando aquele monge agostiniano, miserável pecador, que descobriu as doutrinas da graça, para começar um movimento que trouxe reforma à igreja, de tal ponto, a tal maneira que marcou a mudança histórica da história do mundo do período medieval para o período moderno. Muito bem, então esse é meu primeiro ponto, gente. A igreja, a tendência dela é se deformar.
E se a gente ficar quieto, parado, a tendência é como a gravidade. A gravidade puxa tudo para baixo, você não precisa fazer nada. A gravidade está puxando para baixo, sempre. Mesma coisa na igreja. Mesma coisa na igreja. Segundo ponto. Como a igreja se deformou no Ocidente e no Sul global? Antes de falar de reforma hoje, eu queria ver com vocês algumas coisas que têm acontecido no Ocidente e no Sul global. Deixe-me primeiro explicar essa diferença geográfica. Quando eu falo Ocidente, eu vou usar o Ocidente aqui para me referir ao norte do hemisfério. Eu sei que está meio errado, mas eu vou fazer por questões didáticas e homiléticas. Aliás, do Equador. Do Equador para cima, você tem as duas grandes regiões onde o cristianismo nasceu e onde se desenvolveu nos últimos 2000 anos, que são a Europa e Estados Unidos. E alguns outros lugares, poucos. Mas o foco é a Europa e Estados Unidos. Do Equador para baixo tem o que é chamado Sul Global, que aí envolve América Latina, Ásia, África, partes da China, Índia, as Coreias, Japão e assim por diante. Muito bem, então quero só fazer esse esclarecimento e agora deixe-me trazer aqui uma palavra de Os Guinness, que esteve em São Paulo em 2007, na Universidade Mackenzie, para falar sobre cristianismo e desafios e oportunidades da globalização. O Os Guinness é considerado o sucessor do famoso Francis Schaeffer. Ele é inglês, nascido na China, e é um teólogo com doutorado na área de sociologia, percorre o mundo fazendo desafios, tem vários livros, inclusive traduzidos em português. Entre as muitas coisas boas que Guinness falou, uma coisa me chamou a atenção em 2007, e eu registrei isso. Ele disse o seguinte: o principal desafio apresentado pela modernidade à igreja cristã pode ser expresso na tese do coveiro. A fé cristã causou o surgimento do mundo moderno, que por sua vez minou a própria fé que lhe deu origem. Em outras palavras, as mesmas maneiras pelas quais a maneira pela qual a fé cristã tem abordado o mundo moderno contribuiu para cavar a sua própria sepultura. Ele chama isso a tese do coveiro. O que é que ele quer dizer? Ele disse que o cristianismo é responsável, em parte, pelo surgimento do mundo moderno, que, por sua vez, minou o próprio cristianismo, a fé que lhe deu origem. Nada tem fortalecido tanto o ateísmo, o materialismo e a secularização do Ocidente do que ideias que nasceram nas universidades criadas pelos cristãos. Ideias como evolucionismo darwinista, visão naturalista de mundo, o marxismo cultural. Tudo isso nasceu onde? Yale, Oxford, Princeton, Harvard, todas essas grandes universidades e centros de pensamento de excelência que foram fundados por cristãos. De lá é que saem hoje essas ideias que contribuem para a perseguição, para a cristofobia mundial que nós estamos vivendo. Ideias como estas que eu disse aqui. Se você está na universidade, você sabe o que é que eu estou dizendo. Seu professor é marxista, é evolucionista, darwinista, naturalista. Dificilmente você vai encontrar um que não seja. Se você disser que é de qualquer outra religião, se você é islamita ou judeu, qualquer outra coisa, provavelmente a classe vai se levantar e aplaudir. Mas se você disser que é cristão, eles vão dar um risinho de escárnio e zombar de você. De onde vêm essas ideias? Vêm de instituições que foram criadas pelos próprios cristãos. Parece que o cristianismo tem um prazo de validade numa cultura. Eles chegam numa cultura, causam um impacto poderoso naquela cultura, as pessoas se convertem, os cristãos tomam conta das instituições da sociedade, criam escolas, universidades, orfanatos, hospitais, entram na política, entram na economia. De repente, com o passar do tempo, aquela mesma estrutura criada pelo cristianismo se volta contra ele. Pega, por exemplo, o conceito de Estado laico. De onde vocês acham que veio essa ideia? Dos próprios cristãos, da Reforma Protestante, porque Roma sempre quis a união de igreja e Estado. Foram os protestantes que disseram, tem que separar as duas coisas. E hoje em dia, o que é que mais se usa para proibir manifestações religiosas cristãs no Brasil? O Estado é laico, não é isso? O Estado é laico, mas laico não significa ateu.
Estado laico significa simplesmente um Estado que vai dar a todas as religiões igual condições de liberdade de manifestação, de culto e de expressão. Só que isso é usado para perseguir o cristianismo. E é um conceito caro aos cristãos. Nós é que dissemos que o Estado tem que ser laico mesmo e que todos têm que ter a mesma liberdade. Foi o cristianismo que lutou pelos direitos civis fundamentais. Liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de religião, todos os três usados hoje contra o cristianismo. Contra o cristianismo. Se eu fosse apontar alguns erros, que fica fácil, né? Hoje, apontar para trás. Mas se a gente fosse pensar em algumas coisas que aconteceram, que contribuíram para a derrocada da igreja no Ocidente, e está acontecendo hoje nos Estados Unidos, eu elencaria alguma delas. Hoje de manhã, só por curiosidade, hoje de manhã eu estava lendo uma entrevista que o Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, ele estava dando, e ele estava dizendo, ele estava defendendo igrejas virtuais. O cara nem crente é. Mas as igrejas, os cristãos são os maiores usuários, né? Nós somos metade da população mundial. E ele tem pelo menos ali uns 2 bilhões conectados no Facebook hoje. Nós somos 7 bilhões, quase 7 bilhões de pessoas no mundo, 2 pelo menos estão conectados no mundo todo via Facebook, alguma coisa assim. E ele estava lamentando que as pessoas estão deixando de se congregar. Ele disse, organizações como igrejas, como clubes, determinadas instituições de caridade, as pessoas não mais vão. Ele está referindo à realidade dos Estados Unidos, onde o número de membros das igrejas vem caindo, né? A frequência virtual, real, vem caindo nas igrejas. E ele estava propondo o Facebook como a solução para essa desconexão física que está acontecendo no mundo. As pessoas estão abandonando os grupos, inclusive igrejas. E ele então começa a falar da igreja do Facebook, onde as pessoas então estarão conectadas pelo Facebook. Olha, a gente já conhece isso aqui no Brasil. São os famosos desigrejados, que dia de domingo fica em casa, dia de domingo não, que assiste os sermões de pastores conhecidos no YouTube, não é? E ficam lá assistindo e aproveitando e tudo mais. Eu gostei fazendo mais agora um parênteses do parênteses, o reverendo Jeremias, ele tem um vídeo na internet muito legal, ele está dando uma bronca na igreja dele, ele diz assim: vocês passam a semana assistindo os vídeos de Hernandes Dias Lopes, Paul Washer, Paulo Júnior e outro pregador que eu não vou dizer o nome, tal. E aí, aí não vem para a igreja domingo. Eu quero saber uma coisa, na hora que você ficar doente no hospital, quem é que vai visitar você? E eu bati palma para o reverendo Jeremias. Tá certo. Ele disse, você tem que aprender a gostar do feijão com arroz do seu pastor. Tá certo, senão nós vamos virar tudo discípulo do Facebook. Não é isso? Então, está tendo essa... Eu só citei esse exemplo do Facebook, do Mark Zuckerberg, que é o fundador, porque ele detectou isso, a perda de membresia física nas igrejas por conta das mídias sociais e assim por diante, não é? Nem sempre isso é verdade, mas ele detectou isso aí. Então, está acontecendo de fato esse declínio. De onde vem isso? Eu apontaria algumas coisas. Primeiro, a institucionalização da igreja como um fim em si mesmo. Isso aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, e com frequência e existe o risco de acontecer mais com a gente. Da instituição igreja virar um fim em si mesmo, que nós fazemos as coisas para manter a instituição, manter o templo, manter o staff, manter os nossos terrenos, as nossas propriedades, a placa da igreja, a coisa vira aquilo que era para ser o suporte da igreja como organismo, como corpo de Cristo, acaba virando um fim em si mesmo. Nos Estados Unidos é fácil ver isso, catedrais imensas com 10 pessoas no culto. Entretanto, eles não fecham. Por que não fecham? Porque é costume nos Estados Unidos, quando as pessoas morrem, em vez de deixar herança para os filhos, eles deixam milhões e milhões de dólares em dinheiro e propriedade para as igrejas. Então você encontra a igreja que tem um pastor muito bem pago para fazer um sermão por domingo para 10 pessoas, numa catedral que caberia
3.000 pessoas. E eles não fecham. Por que não fecham? Para eles está tudo bem, quando tiver dinheiro, mas o dinheiro vem dessas coisas, não é da arrecadação, porque é zero a arrecadação. Mas tem fundos, tem dinheiro investido, tem propriedades investidas, então estão mantendo a instituição. Então para eles está tudo bem. Enquanto mantiver a igreja aberta, um pastor pago para trazer um sermãozinho no domingo, e as coisas funcionando, jardineiro para cortar a grama e tal, então está tudo bem. Corremos o risco de pensar que a instituição é a igreja, e não é. E não é. A igreja é muito mais do que um templo de 4 paredes, uma equipe paga e um jardineiro para parar a grama, e dinheiro para pagar os nossos impostos. Então, quando a gente mistura as coisas, a deforma está a um passo de nós, como aconteceu lá. Outra coisa é a profissionalização dos nossos pastores, ou do ministério. De pensar que o ministério pastoral é meio de vida. Olhar para o ministério pastoral como carreira. E fazer a mesma coisa que as pessoas fazem no mundo. Concorrência para ver quem chega mais longe e mais em cima. Briga por salário. Decisões feitas enquanto eu vou ganhar nessa igreja ou naquela outra. Então, meus irmãos, quando isso aconteceu lá. E pior lá, porque em Holanda, por exemplo, Alemanha, Suíça, ainda hoje... menos Holanda, ainda hoje tem a relação igreja-estado. Na Suíça, por exemplo, o cidadão, na hora de pagar o imposto de renda, ele paga o imposto da igreja. Já paga o imposto da igreja para o Estado. E o Estado, então, distribui para as igrejas. O cidadão tem o direito de escolher. Eu quero que meu dinheiro vá para a igreja católica ou para a igreja protestante. Ou alguns podem até dizer, eu não quero que vá para lugar nenhum. Esse é o nível em que chegou. Não é de admirar que a igreja... Porque na hora que, todo mundo sabe que quem paga manda. Na hora que quem paga o pastor é o Estado que vai dizer, esse pastor sai daqui e vai para ali. E o Estado não é movido por questões espirituais, mas pragmáticas e outras questões. Então isso aconteceu. Enfatizar demais a graça comum e nos envolvermos numa cobeligerância indiscriminada com incrédulos, em defesa de causas aparentemente comuns. Tem muita coisa que nós temos em comum com gente que não é crente. Tem gente que não é crente e, como nós, é contra o aborto. Tudo bem. Vamos fazer uma agremiação, vamos nos juntar com esse pessoal e brigar no Estado, no governo, para que derrube qualquer lei que facilite o aborto. Só que na Europa e nos Estados Unidos, essa cobeligerância levou a igreja a se envolver demais, a entrar demais em território inimigo, de onde ela não pôde voltar mais. Envolvimentos e compromissos, como se os descrentes eles pudessem conviver pacificamente por muito tempo com os valores cristãos e com a moralidade cristã. Eles não conseguem. Essa é outra ideia errada da igreja, de tentar implantar os princípios cristãos numa sociedade sem converter as pessoas. Ainda que a gente conseguisse influência no Brasil para passar leis que refletissem o decálogo, os 10 mandamentos, numa espécie de teonomia brasileira, não ia adiantar nada, porque a carne não se sujeita à lei de Deus. O homem não regenerado, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Não dá para mudar o mundo mudando leis, mudando cultura e mudando política e mudando a sociedade. A mudança tem que começar no coração, e é por conta ter perdido essa visão que a igreja acaba virando simplesmente mais uma ONG, só que religiosa. Ela esquece que a função dela é anunciar o evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento. Só a igreja pode fazer o que ela faz. Obra social, tem muita ONG fazendo aí. Lutar pelos direitos humanos é o que não falta de sociedades querendo fazer isso, embora via de regra é para defender bandido, quase sempre. Mas somente a igreja tem a palavra que muda, transforma e converte o coração do homem. E quando ela esquece isso, ela perde a sua influência no mundo, como perdeu no Ocidente, onde ela está sendo expulsa cada vez mais da arena pública. Tentativas de cristianizar a cultura, já falei, abertura para pressupostos teológicos do método histórico crítico, flertar com a intelectualidade, tentar ser politicamente correto. Tudo isso fez com que a igreja na Europa e nos Estados Unidos começasse a entrar nesse período de decadência. Mas eu tinha dito para vocês que eu ia falar não somente sobre o que aconteceu no Ocidente, mas também no Sul global. Tem um livro do Philip Jenkins, A Outra Cristandade,
Philip Jenkins é professor de História no Penn State University. Ele diz que 60% dos 2 bilhões de cristãos que há no mundo hoje, eles moram na África, Ásia ou América Latina. Ele diz que esse número deve subir para 3 bilhões no sul global por volta do ano 2050. Isso é um crescimento fenomenal. Quando você pensa que há 50 anos o centro geográfico do cristianismo estava ao norte do Equador, na Europa e nos Estados Unidos, e que hoje já mais da metade dos cristãos que existem no mundo moram abaixo do Equador, essa é a maior mudança geográfica do centro do cristianismo em 2000 anos de história. Nós estamos vivendo um momento importante na história da igreja. Nunca aconteceu essa mudança antes. Sempre o foco era Europa e Estados Unidos. Era de lá que saía o maior número de missionários, de lá que saía o maior volume de dinheiro para missões, é lá que tinha a maior quantidade de cristãos e quantidade de igreja. Mas hoje isso mudou. Está do Equador para baixo. É como se Deus dissesse, eu sei que ele não disse, é como se Deus dissesse, eu já dei muita atenção para a Europa, que hoje é pós-cristã, para os Estados Unidos, que está virando as costas para mim, agora eu vou voltar minha atenção para aqueles países que no passado, aquelas regiões que no passado foram meio que esquecidas. E parece que agora o Espírito Santo está soprando do Equador para baixo. Exato, e nós estamos bem no meio. Estamos bem no meio, graças a Deus. Agora, ao mesmo tempo que a gente testemunha esse crescimento espantoso do cristianismo no sul global. Então, quando você ouvir, olha, o cristianismo está morrendo na Europa, que é pós-cristã, está diminuindo lá nos Estados Unidos, não perca esperança, porque está acontecendo lá em cima, mas aqui embaixo está compensando. Né? Está compensando. Bom, ao mesmo tempo que a gente se alegra com esse crescimento sem precedentes, nós ao mesmo tempo vemos com tristeza que, como em qualquer outra época, essa igreja do sul global, ela precisa de reforma também. Ela precisa de reforma. Existem sinais alarmantes do crescimento no sul global de uma forma de cristianismo que nós chamamos de neopentecostalismo, e de outros nomes, que é caracterizada por um forte sincretismo com religiões populares, ênfase na teologia da prosperidade, que cada vez mais usa um modelo de igreja que facilita o surgimento de líderes totalitários, que não aceitam crítica, que não respondem a ninguém, e juntamente com isso uma forte busca da presença de Deus mediante experiências estáticas, emocionais e místicas, ao lado de uma visão de mundo que acha que tudo de ruim que acontece é causado por um demônio. E que a única opção que existe à igreja é a batalha espiritual, expelir demônio de estruturas, expelir demônio de regiões geográficas, expelir demônio de igrejas e assim por diante. Tipo de ministério, único ministério eficaz que eles diriam que é possível pela igreja. E além disso, a reintrodução à igreja cristã de elementos do culto judaico. A Arca da Aliança entrando no culto, trazida pelos diáconos. Culto começa tocando chofar, pastor vestido de rabino. Menorá, que é aquele candelabro de sete pontas, e, para não dizer que não vimos tudo, um templo de Salomão em São Paulo. Então, é esse tipo de cristianismo que vem crescendo no sul global. Eles representam mais de 60% ou 70% desse boom, né, desse crescimento que os historiadores e pesquisadores notam que está acontecendo no sul global. E nem sempre as igrejas históricas elas passam... elas se livram disso. Eu quero ler para vocês um e-mail que eu recebi semana passada. Não vou dizer o nome. Olá, reverendo. Comecei minha caminhada cristã na Assembleia de Deus. Então conheci as doutrinas da graça, depois de mergulhar em leituras prazerosas, como normalmente acontece. Resolvi sair de uma igreja pentecostal e busquei então aquela que mais andava em paralelo com as novas perspectivas. Então resolvi ser presbiteriano. Pesquisei e achei uma próxima ao bairro. E me enchi de expectativa. Pronto, agora sou um reformado. Porém, não aconteceu absolutamente nada do que eu imaginava. A minha igreja nova me parece um novo movimento que apelidei de neopresbiterianismo. Coisas que nem onde eu congregava acontecia. Unção com óleo, pregação humanista, sinergista,
aceitação do batismo da Igreja Universal, orações escritas em papel e queimadas em jarro de barro, a afirmação que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por movimentos místicos. Querido pastor, o meu drama é que essa igreja é uma igreja presbiteriana do Brasil. E isso me assusta. Estou sofrendo, reverendo. Boa noite. Então, esse movimento, ele não ficou restrito a essas denominações, mas ele entrou em igrejas históricas e reformadas, especialmente onde os presbitérios não cumprem a sua função de supervisionar o que está acontecendo nas igrejas. E acontece casos como esse, não é o único, de gente encantada com a fé reformada, que conheceu na internet, procura a primeira igreja presbiteriana, entra na primeira igreja presbiteriana que ele conhece, e lá tem uma decepção, porque não vê diferença nenhuma de lá para o lugar de onde ele saiu. Então esse é o tipo de coisa que está acontecendo no sul global e que clama por uma reforma. Deixe-me ir para o meu terceiro ponto, que são, graças a Deus, sinais de uma reforma no mundo. Eu quero trazer para vocês 4 ou 5 experiências aqui, acontecidas no mundo, que nos dão algum alento de que, ao chegar aos 500 anos da reforma, nós podemos ver algumas coisas acontecendo que encantam o nosso coração. Em 2009, o New York Times, o jornal de maior circulação e de maior influência e respeito nos Estados Unidos, pelo menos até que Trump começou a chamar de fake news, né? Mas até antes disso ele publicou em 2009, quando ainda era prestigiado, um artigo de um jornalista chamado David Van Beeman. O título do artigo é 10 influências que estão influenciando, mudando o mundo hoje. 10 influências que estão mudando o mundo hoje. E como terceira maior influência mundial, ele coloca o novo calvinismo. Ele nota o ressurgimento do calvinismo na sociedade americana e no mundo, através de pastores, ele cita literalmente, John Piper, Mark Driscoll, Albert Mohler e outros, que têm influenciado geração e geração, ou gerações inteiras de jovens. Por que ele chama de neocalvinismo? Porque, apesar de aderir às doutrinas, às grandes doutrinas da Reforma Protestante, eles têm um culto mais contemporâneo, estão mais abertos para dialogar com a sociedade e usam as mídias sociais e têm uma perspectiva missional da igreja, que cada membro tem que ser um missionário. Missão não é alguma coisa que a igreja faz somente através de instituições, mas tem que fazer com que cada membro seja envolvido no trabalho missionário. Ele diz que ele chamou de novo calvinismo, né? É alguma coisa que vem surgindo e vem crescendo nos Estados Unidos. A esses nomes eu acrescentaria Don Carson, Tim Keller, Mark Dever, John MacArthur, R.C. Sproul e muitos outros que são conhecidos e que têm seus vídeos e palestras, publicações, escritos e livros traduzidos e publicados em português e tem influenciado toda essa nova geração que nós estamos vendo agora. Esses homens que têm ministérios como The Gospel Coalition, Together for the Gospel, Ligonier Ministries, Nove Marcas, são ministérios mundiais que causam um impacto tremendo no mundo todo. Não é à toa que esse homem disse, é a terceira maior influência no mundo hoje, porque ele viu, esse cara é judeu que escreveu esse artigo, ele não é nem cristão. Ele percebeu o potencial, ele sabe o potencial que a visão calvinista de mundo tem para impactar a sociedade. E ele já alertou em 2009, olha, é a terceira maior influência. Queira Deus seja a primeira um dia, né? Segunda notícia aqui. Em 2007, saiu uma reportagem no The Guardian, na Inglaterra, equivale ao New York Times dos Estados Unidos. Uma jornalista declarou que os calvinistas, ela começa dizendo que os calvinistas representam o terceiro maior grupo cristão do mundo, é porque aqui eles juntam tudo, né? Na verdade, nós não somos o terceiro maior grupo cristão, os calvinistas, são bem menos do que isso, mas a gente faz um barulho medonho, por isso que ela achou que era o terceiro maior grupo. Aí ele diz, embora os calvinistas estejam em declínio na Europa e nos Estados Unidos, estão crescendo na China. Aí eu sentei para ler, né? Estão crescendo na China. E ela diz, onde em breve se tornarão a religião da elite. O centro do crescimento são as universidades, onde professores e alunos estudam traduções da obra de Agostinho, Calvino e calvinistas modernos. As universidades não estão debaixo do controle oficial de religião da China.
O foco são os departamentos de filosofia, literatura, línguas e cultura ocidental. O que é que acontece? Nesses departamentos, os professores dizem assim, vamos estudar a literatura ocidental. Quem são os autores mais famosos? Aí, na hora, Agostinho. Opa, vamos traduzir as obras de Agostinho aqui para o chinês e vamos ler. Né? Mandarim. Vamos ler. E o pessoal começa a ler. Aí começou a ler Agostinho, acabou. Né? Próximo passo é Calvino. Aí vai, né? E aí começam os grupos de estudos sobre religião, que não é controlado pelo governo, nas universidades. Né? E os próprios professores são os líderes desse movimento. A mulher está dizendo isso, aqui já dizia em 2007, que está crescendo. Ela fala também sobre as casas-igrejas, diz que entrevistou centenas de jovens pastores chineses e ficou impressionado com a quantidade de jovens pastores chineses das casas-igrejas que adotam o calvinismo como sendo a sua teologia. E ela diz que o que impressionou a jovem igreja cristã da China, que somente recentemente se livrou do imperialismo ocidental, é o seguinte, eles leram Lutero e disseram, esse não. Então leram Calvino e disseram, é ele, pois a teologia de Calvino é teologia de resistência. Porque é uma teologia que enfatiza a soberania de Deus, a resiliência do homem, a perseverança de Deus em cumprir os seus propósitos. É um Deus que vai fazer aquilo que ele prometeu. Então isso falou mais ao coração da jovem igreja chinesa do que qualquer outra teologia. Terceira notícia animadora vem da África. Se vocês não sabiam, até o século VII, o norte da África, pelo menos, a África e o norte da África, era um grande centro difusor do cristianismo. Com a chegada do islamismo e outras mudanças, então o cristianismo meio que murchou ali. Mas nos últimos anos, o ressurgimento do cristianismo na África tem sido notado pelos estudiosos. E uma igreja em particular tem crescido muito na África, que é o anglicanismo, a igreja anglicana. A igreja anglicana, ela tem origem na reforma protestante também, como nós temos, divergem algumas posturas na eclesiologia, mas essencialmente no início a teologia dela era calvinista como a nossa também. O que aconteceu? Essa igreja começou a crescer na África. E hoje já representa quase que mais da metade dos cristãos na África. E o que é interessante é que os anglicanos africanos, eles são extremamente conservadores na sua postura com relação à Bíblia e questões como ideologia de gênero e assim por diante, ao contrário da igreja anglicana nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde se abriram para casamento gay, ordenação de homossexual e tudo mais. Mas na África não. Eu conheci o bispo da África, era um guarda-roupa desse tamanho assim, enorme, com todo aquele paramento, numa reunião que a gente teve da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, eu não me lembro nem onde foi. Mas eu tive o privilégio de conhecer lá o gigante lá, não é? E um homem impressionante, muito preparado teologicamente, muito culto, e ele é o líder desse movimento na África. Hoje os anglicanos na África já superam o número de anglicanos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Portanto, quando eles tiverem a convenção mundial deles, imagina o que é que vai prevalecer. Bons sinais de reforma acontecendo, né? Da igreja, Deus trazendo a igreja de volta mais para a sua palavra. Quarto ponto aqui, quarta ilustração. Eu recentemente tive o privilégio de conhecer e conversar com o pastor Miguel Nunes, que eu não conhecia. Nunes é um pastor batista reformado de uma igreja em Santo Domingo, na República Dominicana. Ele tem pregado sobre a fé reformada em muitos países da América Latina. É autor de dezenas e dezenas de obras em espanhol. Eu fiquei muito impressionado com o que eu ouvi de Nunes sobre o crescimento do interesse pela fé reformada na América Latina. Porque quando a gente pensa em América Latina, a primeira coisa que vem à cabeça é a teologia da libertação, igrejas pequenininhas, ligadas ainda aos missionários do exterior. Não. Está acontecendo, e eu não sabia, está acontecendo uma obra extraordinária de revitalização e reforma nas igrejas, aqui, vizinho nosso. É que a gente é mais ligado aos Estados Unidos e Europa, né? E não liga para os vizinhos aqui. Mas está acontecendo coisas extraordinárias. O Nunes fala para eventos com 5 a 8 mil pessoas, a maioria de jovens. Eu caí da cadeira quando estava conversando com ele. Eu pensava que isso era coisa que estava acontecendo aqui no Brasil. Eles, não, está acontecendo na América Latina, toda eventos desse tamanho são comuns lá, de fala espanhola. Ao lado do Nunes estava um rapaz lá, que eu pensei que era o carregador de mala dele, não dava nada para o rapaz, né?
magrinho lá, tal, uma camiseta meio largada assim. Aí o Nunes me apresentou Henrique Oriolo, criador do blog Soldados de Jesus Cristo. Quase 2 milhões de seguidores. Só publica artigo reformado em espanhol. É uma das maiores influências entre os jovens de fala espanhola. E vocês sabem que tem muito mais gente que fala espanhol do que português no mundo. Não é? Está aqui acontecendo ao nosso lado. Eu disse, graças a Deus por isso. O Miguel Nunes vai estar no Encontro da Fé Reformada em Goiânia, agora em 2018. Se Deus quiser, nós o teremos lá. E ele falou de muitas outras coisas. Aí eu perguntei para ele, Miguel, o que você me diz das mídias sociais? Será que elas têm a ver com esse crescimento espantoso do interesse da fé reformada no mundo todo? Ele me disse alguma coisa que eu não tinha prestado atenção ainda. Ele disse o seguinte, Augustus, antes de Lutero pregar as 95 teses, qual foi o evento marcante? Descoberta da imprensa. Se a imprensa não tivesse surgido um pouco antes de Lutero, as 95 teses teriam ficado presas na porta do castelo de Wittenberg até o dia de hoje. Lutero usou a imprensa, né? Usou a imprensa, panfletou o seu material, livros, comunicados e inundou a Europa. Só foi possível, num certo sentido, pela providência de Deus, só foi possível a reforma por conta do surgimento da imprensa, senão as ideias de Lutero teriam ficado ali, mas se espalharam pela Europa toda. E o Nunes diz, eu estou vendo o surgimento das mídias sociais na mesma proporção. Elas explodem 500 anos antes, pouco tempo antes de nós completarmos 500 anos. O que a imprensa foi para a reforma 500 anos atrás, as mídias sociais são hoje para a atual reforma da igreja. A quantidade de jovens no mundo todo que assistem, que ouvem, que entendem e que nunca teriam acesso a qualquer material impresso da reforma ou um pregador reformado, eles fazem isso. Quinta-feira, nós tivemos lá o sínodo do Brasil Central, lá em Goiás, do qual eu faço parte, nós celebramos os 500 anos da reforma, o culto oficial lá. E ia começar o culto, aí eu estou no Instagram e resolvi fazer uma live, só para chamar o pessoal para o culto, chamar a atenção. Assim, em 30 segundos, 1.500 pessoas. Frações de segundos. Aí eu comecei a ler, né? O pessoal fica dizendo onde é que está. Camboja, Estados Unidos, da Europa, tinha até do Piauí, coisa que você não imagina, né? Que pudesse ter esse alcance. Internacional. Impressionante, impressionante. Eu digo isso porque eu sou nordestino. Eu fiquei impressionado com o alcance. Foram 5 minutos. 5 minutos. E depois fica no site, né? E aí vai. 5 mil acessos, 10 mil, 15, 20 mil acessos. Isso no mundo todo. No mundo todo. Então, é impossível ignorar hoje essa realidade. É impossível. O Mark Zuckerberg, do Facebook, ele tinha razão quando ele fala sobre esse fenômeno da revolução digital que está acontecendo no mundo todo, não é? Agora deixa eu falar do meu próprio país. O Brasil sempre foi católico romano até 150 anos, quando os presbiterianos e congregacionais chegaram, seguidos dos batistas, metodistas, luteranos e demais denominações históricas. 100 anos atrás, os pentecostais chegaram e logo se tornaram a maior força protestante em nosso país, tanto em número quanto em influência, como vocês sabem. Mas algumas coisas surpreendentes têm acontecido nos últimos 30 anos. Primeiro, a busca pela teologia reformada por parte de irmãos das igrejas pentecostais. Esse é um fenômeno que nós estamos vendo, e não é só no Brasil não, é no mundo todo, mas mormente aqui em nosso país. Eu penso que em parte isso se dá à influência de um autor em particular, que é Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones foi ministro na Catedral de Westminster, na Inglaterra, durante muitos anos. E ele é reformado e calvinista na sua teologia. Mas o Martin Lloyd-Jones, diferentemente da grande maioria dos reformados, seguindo uma grande tradição, uma antiga tradição puritana, ele dizia que o batismo com o Espírito Santo é alguma coisa que acontece depois da conversão. Quando você se converte, você recebe o batismo, você recebe o Espírito Santo, você é crente, está selado com o Espírito Santo. Mas depois disso, você tem uma outra experiência chamada batismo com o Espírito Santo,
e que não tem nada a ver com a experiência pentecostal, é o que Martin Lloyd Jones diz, e que consiste em certeza. Deus lhe dá certeza de salvação e ousadia para você pregar o evangelho, né? Então é claro que nós concordamos com Martin Lloyd Jones, com o fato de que a gente não recebe tudo do Espírito Santo na conversão. Há outras experiências com o Espírito Santo depois da conversão. Nós discordamos de Martin Lloyd Jones de que essas experiências devam ser chamadas de batismo, já que batismo significa algo inicial, que está no início de alguma coisa, é mais apropriado chamar a conversão de batismo com o Espírito Santo e essas outras experiências de enchimento do Espírito Santo. Tanto é que nas cartas do Novo Testamento você não encontra os apóstolos dizendo para quem já é crente, busca o batismo com o Espírito Santo, mas diz assim: ande no Espírito, se encha do Espírito, viva no Espírito, não é? Então, o Martin Lloyd Jones estava certo no conteúdo, mas errado na nomenclatura. Mas os irmãos pentecostais, quando começaram a ler Martin Lloyd Jones, disseram: é o cara. Teologia boa e ele acredita em batismo com o Espírito Santo. E aí caíram de cara para ler Martin Lloyd Jones. Ler o Martin Lloyd Jones é ler Calvino. Ler os puritanos. Ler teologia reformada. E aí, né, eu me lembro quando as obras de Martin Lloyd Jones começaram a ser publicadas e traduzidas aqui no Brasil, por Bill Barclay, um missionário que era da igreja, e que veio ao Brasil, ele era membro da igreja de Martin Lloyd Jones. E ele começou um trabalho pequenininho, modesto, lá no centro de São Paulo, traduzindo livretinhos com conteúdo dos sermões de Martin Lloyd Jones. Várias vezes eu tive com Bill Barclay. E ele me dizia: 90% das pessoas que vêm comprar meus livros aqui é da Assembleia de Deus, ou de igrejas pentecostais. Eles vêm comprar obras reformadas. Então isso foi há 25 anos passados. Gente, há 30 e poucos anos passados, quando eu estudei teologia no Seminário Presbiteriano do Norte, eu tive que ler Calvino em espanhol, não tinha em português. Pensa no atraso. Não tinha. Os comentários de Calvino em português, nem pensar. Ou você sabia inglês, ou você não lia. O Bercofão, né? Quem lembra do Bercofão, que é a teologia sistemática básica nos seminários há 30 anos atrás, era em espanhol. Quando saiu a primeira edição das institutas em português, todos nós demos um aleluia e continuamos a ler em espanhol, porque o português era tão castiço e elevado que era mais fácil ler em espanhol do que ler a primeira versão em português, não é? Mas depois, hoje, tem 3, 4 versões das institutas, inclusive feitas pelos metodistas. Uma versão muito boa, aliás, não é? Feita pelos metodistas. Né? E hoje a quantidade de livros, é só você, quando sair por ali, você procurar, você está vendo ali a quantidade. Aquelas obras são obras reformadas, você não tinha isso há 30 anos atrás, com todo respeito à nossa casa editora presbiteriana, há 30 anos atrás publicava poesia dos pastores. Hoje você sai por aquela porta e você encontra lá fora, você não sabe nem por onde começar a ler bom material de boa teologia reformada. Gente, isso é menos de 30 anos atrás. Pense no impacto disso. Livros, que é o que muda a cabeça das pessoas espalhados pelo mundo todo. O crescimento vocês todos são testemunhas de crescimento de igrejas presbiterianas com gente vinda de outras igrejas. Por quê? Elas leram essa literatura ou então conheceram a teologia reformada através da internet. Então, isso são sinais que nos alegram muito. Já falei do crescente número de obras reformadas e o crescimento dentro da própria IPB, do interesse de jovens e adolescentes pela fé reformada. É isso que me impressiona. Eu viajo o Brasil todo, como vários colegas aqui, pregando em eventos, vários eventos, e quase todos eles de teor reformado. E em todos eles a predominância é de jovens. De vez em quando tem um preletor americano comigo. E quando ele chega lá no auditório, que vê aquela juventude toda, ele diz assim: mas que coisa impressionante, nos Estados Unidos não é assim. Não tem jovem, ou muito poucos, não é? Na minha igreja tem muita cabecinha branca, não tenho nada contra a cabecinha branca, eu tenho também. Não é? Mas ele diz assim: eu não vejo isso, é assim. Eu digo: é assim, meu filho, onde qualquer lugar do Brasil que você for, que tiver um evento, falou em fé reformada, vai entupir de adolescentes jovens. Eles estão atrás disso, eles querem, estão interessados, está tendo esse despertamento, graças a Deus, no meio deles. É por isso que eu acho que a gente está indo na contramão. O pessoal já está fugindo de lá e chega aqui e encontra aquilo que eu li no e-mail. Estamos na contramão, gente. Eles estão saindo de lá exatamente porque essas coisas que a gente está querendo adotar em nossas igrejas, como se desse crescimento de igreja e fosse bom, funciona. Se funcionasse, eles não saíam de lá para vir para cá.
Claro que não funciona. Causa problema, divisão, polêmica, briga. E aqueles presbiterianos que adotaram algum sistema ou algum modelo, tipo de liturgia ou crescimento de igreja que tem a ver com essas coisas, é só fazer uma estatística para ver se a igreja deles realmente cresceu. Cresceu nada. Não funciona lá. O que vai funcionar aqui? Então, graças a Deus por isso. E por último também, a multiplicação de eventos sobre a fé reformada no Brasil. Eu tenho que terminar agora, antes que o Ricardo venha me puxar daqui. Eu vou só dizer algumas coisas que meu quarto ponto, o que é que a gente pode aprender com isso que está acontecendo no mundo? Primeiro, os cristãos do sul global, e aqui eu quero tirar o Brasil e pensar na África, na China, na Ásia. Os cristãos do sul global parecem ter uma fé muito mais forte na autoridade da Bíblia do que nós. São irmãos que confiam na palavra de Deus, estão dispostos a morrer por ela. Estou falando da igreja perseguida agora. Estão dispostos a morrer pela fé em Cristo Jesus. O que produz uma fé exuberante e o desejo de compartilhar essa fé com outras pessoas é a confiança que a Bíblia de fato é a palavra de Deus e o que está ali é a revelação do Todo-Poderoso, única e exclusivamente para nós. Segunda lição. As mídias sociais, como eu disse, têm desempenhado um papel crucial no movimento de reforma que está acontecendo no sul global e, na verdade, no mundo todo. A nossa igreja, ela deveria ser capaz de empregar essas tecnologias de maneira eficaz. Gente, há um mundo lá fora, não dá mais para pastores e líderes fazerem de conta que essa realidade... Você tem o seu povo, domingo de manhã, domingo à noite, quando muito. Durante a semana, eles estão vendo outras coisas. Eles estão assistindo outros sermões. Estão ouvindo outras teologias. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Não podemos fechar os olhos para a realidade da globalização via revolução digital que tem acontecido no mundo. Terceira lição que eu queria trazer para vocês aqui. E é baseado na minha experiência, que eu tenho visto. O que tem atraído a atenção de muitos irmãos de outras igrejas para a fé reformada não é, a princípio, os 5 solas ou os 5 pontos do calvinismo. Eles não veem que estão interessados em teologia calvinista, não. O que é que atrai é a pregação expositiva. É isso que é a porta de entrada. Porque essas igrejas, irmãs, elas ensinaram os seus membros a amar a Bíblia. A gente pode falar o que quiser da Assembleia de Deus, mas eles ensinam os membros a gostar da Bíblia. Então, quando eles encontram na internet, nas redes sociais, ou veem livros de pregadores expositivos, gente que trata a Bíblia com seriedade e competência, eles ficam encantados, eles querem mais. Eles querem uma igreja onde tem esse tipo de pregação. Então eles não vêm primeiro porque eles querem ser calvinistas. A porta de entrada é a pregação expositiva. Semana passada, retrasada em Goiânia, nós oferecemos uma oficina de pregação expositiva, junto com um Instituto Charles Simeon dos Estados Unidos, que trabalha há muitos anos, é tradicional, em ajudar os pastores a aprender a pregar expositivamente. Fizemos uma oficina lá, calculamos 35 pessoas. 150 líderes, inclusive pastoras, de outras denominações apareceram para aprender a pregar positivamente. Nós tivemos que, às pressas, achar, não uma pastora, que a gente não tem, mas uma professora que é craque, a melhor professora que a gente tem, para liderar o grupo de senhoras que estava lá, para ajudar a interpretar e preparar sermões expositivos. Não é? 150, a gente planejou para 35. E o plano é, no ano que vem, já fazer para 300 pessoas, e eu acho que não vai dar. Pelo interesse que existe na pregação expositiva. É isso que essa é a terceira sugestão, que a gente lembre disso aqui. Quarto ponto, e é bastante relacionado com isso. A pregação que tem atraído milhares sem religião, ou que vem de outras tradições religiosas, é aquela pregação que explica as grandes doutrinas da graça a partir da Bíblia, sem usar desnecessariamente nomes como reformado, calvinismo, 5 pontos, 5 slogans, arminiano, sínodo de Dort, supralapsarianismo. O que atrai é a pregação bíblica,
Às vezes acontece que nós, entusiasmados com a nossa teologia, a gente não consegue pregar sem citar 10 autores puritanos ou calvinistas, ou ficar citando isso ou aquilo, que para eles não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Prega a Bíblia, e de repente esse pessoal vai dizer, eu sou calvinista e não sabia. Porque a gente sabe que o calvinismo nada mais é do que a correta interpretação do sistema bíblico. Não é calvinismo por calvinismo, mas porque é a correta interpretação da palavra de Deus. Então, prega a palavra. Em quinto lugar, nós temos que estar alertas para essa nova geração, e aqui eu não quero ser mal entendido. Nós precisamos estar alertas para que essa nova geração que está chegando, ela é marcada pelo pós-denominacionalismo. Esse é um nome que tem sido usado pelos estudiosos de eclesiologia e de missiologia para se referir à presente época, e eles querem com isso dizer que o tempo das grandes denominações já passou. As grandes denominações, elas tinham uma certa habilidade, uma capacidade e uma função na época antiga, que eles chamam de moderna. Mas na época da globalização, da pluralidade, da relativização, as denominações não são mais capazes de fidelizar os seus membros. Como eu disse, eu sou um presbiteriano, você é um presbiteriano. Domingo você vai estar na igreja presbiteriana, mas durante a semana você vai assistir quem não é presbiteriano, você vai em culto de libertação da Igreja Universal, você vai pedir a bênção lá na igreja do Valdomiro Santiago e por aí vai. É a membresia da nossa igreja. É a membresia da nossa igreja. Então, não há mais fidelidade denominacional. As denominações, há várias linhas que cruzam as barreiras denominacionais. Por exemplo, eu me sinto muito mais à vontade com um batista reformado do que com um presbiteriano liberal. Tranquilo. É muito mais meu irmão. Temos muito mais para conversar em comum com um batista reformado do que com um presbiteriano liberal. Com certeza. Então, muito desse pessoal que está chegando para a nossa igreja, eles não têm a mesma visão de denominação que nós tínhamos há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e por isso eu digo aqui, se a gente pensa em reformar alguma coisa, nós temos que dar atenção para isso. Os tempos são outros. Tempos são outros, as pessoas não pensam mais, não se organizam mais, não participam mais como há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia é completamente diferente, o papel da mulher na sociedade mudou. O tempo de casamento mudou, tipo de relacionamento familiar é outro, ao surgimento de famílias que não são mais aquelas, não é que eu estou aprovando, mas a realidade é essa, de famílias que não são mais aquelas famílias tradicionais de alguns anos atrás. Há toda uma nova realidade agora, para a qual a igreja precisa atentar, se ela não quiser cair na irrelevância. Sexto lugar, a igreja... Nós temos, irmãos, que aprender com o passado. Nós temos que ver com lágrimas nos olhos que nós não temos conseguido vencer um dos nossos maiores desafios, que é o espírito faccioso e divisionista, que aparece no meio reformado com tanta facilidade. Uma vez estive em Grand Rapids para visitar o Dr. Van Groningen, um conhecido erudito na área de Antigo Testamento, ele já faleceu. Veio ao Brasil muitas vezes, amava o Brasil. E visitando lá, a cidade dele, Grand Rapids, é onde tem uma grande concentração de cristãos. Ele estava comentando que nunca viu um lugar onde tivesse mais igrejas reformadas divididas do que ali. Aí saiu, né, a gente saiu mostrando. Ele brincando, ele disse aqui, olha, se você entrar numa rua, no início da rua você vai ter assim, igreja reformada que só canta salmos. Aí vai em frente e diz, igreja reformada que só canta salmos e hinos. Aí continua assim, igreja reformada que só canta salmos se for do Saltério Gerebrino. E por aí vai. Ele usou esse brincando, né? Mas falando do divisionismo e do espírito faccioso e da facilidade com que a gente briga entre nós. É conhecido o espírito faccioso dos protestantes, particularmente dos reformados. Se a gente não vencer isso, focando nos grandes essenciais da fé reformada, nós não vamos para frente. E nós vamos deixar passar esse momento que Deus está nos dando aqui no mundo e no Brasil. E por último, olhando para os outros lugares, não olhando para os outros lugares, mas para nós mesmos, nós devíamos nos assegurar de que nós fujamos daquilo que o presbítero Solano Portela chamou os 5 pecados que assediam os calvinistas.
Quais são os 5 pecados que assediam os calvinistas? Primeiro, orgulho espiritual. Segundo, intolerância fraternal. Terceiro, falta de ação. Quarto, isolamento. E quinto, acomodação no aprendizado. Que Deus nos dê graça para que nós possamos aproveitar esse momento. Vocês agora entendem por que é que eu li aquele versículo no início. A oração do salmista: não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo. Essa é a nossa oração. Lembrando que a reforma, ela é contínua. Ela não é um fato isolado de 500 anos, mas ela é uma expressão desse princípio, igreja reformada, sempre se reformando à luz da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.